Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas aí do sexto ano, iniciando, né, é a primeira turma dos anos finais, é a galerinha aí do sexto ano, vocês já vieram de uma aula massa aí de língua portuguesa, eu amo essas tirinhas, eu amo ver como é que é feito essas questões voltadas aí para a língua portuguesa, para que você consiga pensar, né, de formas diferentes relacionadas a situações voltadas para a língua portuguesa. Eu acho muito massa isso. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está aqui falando da ideia aí dos sólidos geométricos iniciais. Na aula passada falamos sobre os polígonos e hoje eu trouxe aqui um aquáriozinho, né, que todo mundo conhece aqui como um aquário, e trouxe aqui também algumas imagens, né, de algumas figuras planas de alguns polígonos para a gente trabalhar aí de forma prática para que você entenda aquela questão dos ângulos que eu falei lá para vocês, certo? Como você sabe, a nossa aula, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou também do computador, tá? Se você está assistindo essa aula já através aí do nosso aplicativo, muito massa, parabéns para você que consegue aí já acessar o aplicativo e participar com a gente aí, tornando na realidade essa aula aqui uma aula digital, certo? Porque se não tem a participação de vocês aí ao vivo, isso aqui deixa de ser uma aula digital, então é bastante importante a interação de vocês, certo? Com as nossas aulas. E claro, conforme vocês vão se habituando aí aos horários, né, a grade de aula, você vai aí participando ativamente das nossas aulas, certo? Billy Jean já colocou aí um QR Code na sua telinha, 2 QR Codes na verdade, um para cada sistema operacional. Então, se você vai pegar o seu celular aí, vai abrir a sua câmera, tá? E vai colocar aí no sistema operacional do seu aparelho, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download do aplicativo e depois que você fizer o download vai pedir lá o seu login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos aí do dia do seu nascimento. Então presta bastante atenção aí nessas informações, porque às vezes você pode se confundir aí pensando que não está com acesso, mas esse é o login e esse é a sua senha para você acessar aí o aplicativo, tá bom? Muitos alunos estão fazendo o seguinte, eles estão assistindo a aula ao vivo pela TV, certo? Um aparelho lá grandão, sentadinho numa mesinha, show de bola, e está também com um aplicativo logado para participar ao vivo aí da aula, mandando aí suas dúvidas e os seus comentários, mas uso aquele certo? Então você pode utilizar também esse artifício aí para participar aqui da aula com a gente, certo? Então não esquece aí de baixar o aplicativo do Educa Recife. Você pode acessar também esse aplicativo através do seu computador, tá? Você acessa o site ali do Educa Recife e é o mesmo sistema do aplicativo. Ele vai pedir aí o seu login e a sua senha também, certo? E aí você vai conseguir colocar e logar através do computador, que já é uma telinha maior do que a tela do seu celular, porém é uma telinha menor do que a da TV, então você aí escolhe, tem várias opções disponíveis aí para você assistir e participar da nossa aula, certo? E como já falei, os comentários de vocês aqui na nossa aula é bastante importante e nos deixa muito mais empolgado, né? É um combustível para a gente continuar preparando aulas massas aqui para vocês, certo? O último recadinho que eu gosto de deixar pelo final, que eu gosto bastante dessa plataforma, é o nosso canal no YouTube, o canal do Educa Recife. Lá você pode assistir todas as nossas aulas, a hora que você quiser, pausando, certo? Assistindo aulas de outras turmas, para que você possa aí aprimorar os seus conhecimentos matemáticos, mas também não tem só aula de matemática, tem aula também de todas as outras disciplinas por ordem cronológica, bem bonitinho, bem organizado o nosso canal no YouTube, tá? Além da playlist lá das séries dos anos finais, temos também a playlist das séries dos anos
iniciais, certo? Tem também do EJA, é uma plataforma completíssima, então não deixe de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Se você já é inscrito, compartilha o nosso canal aí para os seus coleguinhas de classe, certo? Quem está comigo aqui mais uma vez é a professora Nádia. Vou passar a palavra para ela dar as boas-vindas aí, fazer suas considerações iniciais para darmos início à nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. E aí, já estão de fato acordados? O caderninho na mão, a aula é bem interessante, né? E aí? Conseguiram colocar o caderninho aí já a postos? Caneta, lápis, borracha, tá? Vamos lá, Pedro. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Então pegue aí o seu caderno, sua caneta e vamos iniciar, como sempre, né? Relembrando o que a gente viu aí na aula passada, certo? Então, na aula passada, lembra que a gente está vindo aí de uma sequência didática envolvendo os sólidos geométricos, certo? A gente falou aí dos sólidos, falamos da classificação entre os poliedros e os corpos redondos. Depois a gente focou lá nos poliedros e separamos também a classificação dos poliedros entre prismas e pirâmides. Vimos aí os seus elementos principais, que são os vértices, as faces e as arestas. E associamos a essas faces aos polígonos, certo? As faces que a gente chama lá nos poliedros corresponde a os polígonos e a gente estudou aí, começou a estudar sobre esses polígonos, tá? Então, primeiro aí a gente definiu, né, a ideia de linha poligonal e de linha não poligonal, que quando a gente fala aí de uma curva, tá? A gente tem aí uma linha não poligonal e quando a gente fala de um segmento de reta, né, algo que você possa desenhar aí de forma reta, certo? Pegando uma régua ou pegando um livro, um caderno para ter aí como base, você consegue desenhar uma linha poligonal. Quando a gente começa a juntar essas linhas poligonais, a gente começa a formar figuras, certo? E aí a gente classificou aí essas linhas poligonais como linhas poligonais abertas e linhas poligonais o quê? Fechadas. Então, essas linhas poligonais abertas e fechadas, pode olhar aí na imagem que a gente tem algo bastante intuitivo. E aí eu mostrei para você que se eu construo aqui naquela linha poligonal aberta, como eu coloquei o exemplo, mais uma linha poligonal, fechando aqui, ligando, né, esses dois vértices que a gente também viu na aula passada, a gente consegue aí fechar essa linha poligonal aberta, transformando ela numa linha poligonal fechada. E aí você pode transformar essa linha poligonal aí de várias formas, tá bom? Você pode apenas fazer uma linha poligonal aqui, você conseguiu fechar. Ou você pode continuar construindo aqui, ó, várias linhas poligonais, até chegar aqui também, fechando essa linha poligonal que está aberta. E aqui eu coloquei um exemplinho aí de uma linha poligonal fechada, certo? Depois, a gente definiu aí a ideia dos polígonos, que são linhas poligonais fechadas. Então, linhas poligonais fechadas são polígonos. Toda linha poligonal fechada a gente pode definir aí como polígono, tá? Que eu falei para você que o polígono é uma palavra de origem grega, que quando a gente separa essa palavra, a gente tem poli e gonos, tá? Poli significa muito, vários, na nossa linguagem aqui também um moi, né, que a gente fala também, então vários ângulos, certo? Mas a gente estava falando de lados, né? A gente está falando de faces. E como é que apareceu aí essa palavra ângulos? Essa palavra ângulos aí apareceu porque quando a gente constrói um polígono, a gente consegue construir também alguns ângulos, que são as aberturas formadas pelos lados ou pelas arestas, né? Como a gente estava falando aí em relação aos sólidos geométricos, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, de alguns polígonos que a gente também classificou eles na aula passada, certo? Então, a gente viu os elementos de um polígono, que são três, né, três elementos principais aí dos polígonos. Eu tenho os lados, os vértices e os ângulos. Então, pode notar aí que a gente tem um polígono que possui 3 lados, 3 ângulos e tem também 3 vértices. A gente viu outro exemplo de um polígono aí que possui 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. E aí a gente concluiu que
em qualquer polígono, a gente tem que a quantidade de lados, ângulos e vértices, elas são sempre iguais, certo? Então, toda vez que você pegar aí um polígono que tenha 10 lados, então, se ele tem 10 lados, consequentemente, ele tem 10 ângulos e também tem 10 vértices, certo? Depois a gente classificou aí os polígonos e a gente disse aí que para classificar os polígonos, a gente classifica eles de acordo com a quantidade de lados, tá? Então, dependendo do número de lados, a gente tem um respectivo nome. Depois eu falei também que para construir um polígono, para construir uma linha poligonal fechada, a gente precisa de, no mínimo, 3 lados. Então, o menor polígono possível da gente construir é um polígono que possui 3 lados e ele recebe o nome de triângulo. O polígono que possui 4 lados, ele recebe o nome de quadriláteros, tá? E de pentágono em diante, a gente tem um prefixo indicando a sua quantidade de lados, ângulos e vértices, certo? E a gente tem aí o sufixo ágono, que significa ângulos, certo? Então, a gente tem aqui o pentágono, que é um polígono que tem 5 ângulos, consequentemente tem 5 lados. Eu tenho o hexágono, que tem 6 lados, certo? E aí eu chamei a atenção para você em relação ao quadrilátero, tá? Porque como a gente já conhece alguns quadriláteros notáveis, a gente começa a se confundir aí e a falar alguns quadriláteros sem ser aquele quadrilátero, tá? Exemplo, a gente tem o quadrilátero, certo? Que é um nomezão que aqui engloba todos os polígonos que têm 4 lados. Mas aí, dentro desses quadriláteros, a gente tem o retângulo, a gente tem o paralelogramo, a gente tem o quadrado, temos o trapézio e temos o losango. Então, só aí eu falei 4 nomes especiais para os quadriláteros, certo? E isso merece uma aula somente para os quadriláteros, porque cada nomezinho desse é de acordo com uma característica do quadrilátero, certo? Então, sempre que você for se referir a um quadrilátero, sempre utilize esse nome, tá? Até que você conheça todas as outras propriedades, certo? Dos quadriláteros, que eu vou falar algumas aqui na aula de hoje também, para a gente já dar o pontapé inicial relacionado a essa temática, certo? Mas, para que você não erre nada, viu um polígono com 4 lados, é um quadrilátero, certo? Depois a gente viu aí mais 8 tipos aí de quadriláteros, né? A gente viu o heptágono, que é um polígono que tem 7 lados, o octógono, que é um polígono que tem 8 lados, a gente tem o eneágono, que tem 9 lados, o decágono, que tem 10 lados, e pode notar que quando você está assistindo lá, né? Não sei se você assiste, mas você pelo menos conhece o esporte, né? O UFC, o ringue de luta lá dos atletas é um octógono, certo? É um polígono aí que possui 8 lados, certo? Então, eu vou falar também, já o porquê de escolher, certo? Um polígono com 8 lados para ser um ringue aí em relação ao MMA, ao UFC, certo? Você pode notar que o ringue de um boxe, ele é um quadrilátero, certo? É um polígono que possui aí 4 lados, certo? E por que aí no UFC a gente tem um polígono com 8 lados, tá? Depois eu coloquei mais 4 aqui, né? Fazendo os 8 que eu disse para vocês. Eu tenho o undecágono com 11 lados, o dodecágono, que é um polígono que tem 12 lados, o pentadecágono, que é um polígono que tem 15 lados, e o icoságono, que é um polígono que tem 20 lados, certo? Depois a gente fez a associação aí, né? Eu mostrei para você, falei da aula passada e trouxe na aula passada para você a relação da bola de futebol, né? Da Copa do Mundo de 70. Falei que essa bola de futebol ela é um poliedro formado por pentágonos e hexágonos, certo? E para transformar ele numa esfera, né? A gente colocou aí, eles colocam uma câmera de ar e começa a encher para arredondar aí as arestas, que são os lados, e para arredondar também as pontas, né, que são os vértices, beleza?
Então, na aula de hoje, a gente vai falar aí sobre uma atividade prática, certo? Que é para a gente ter a noção aí dos ângulos que eu falei para vocês, certo? Então, observe aí que eu peguei uma circunferência, certo? Essa partezinha aí preta. Vou até pegar uma circunferenciazinha aqui que eu trouxe para vocês, ó. Bota aqui, olha, tá vendo? Tem uma bordinha aqui que vai indicar, certo? Uma bordinha azul para indicar aí uma circunferência. Eu vou colocar aqui para a Billie Jean focar aí na câmera, certo? Então, a gente sabe que em uma circunferência, a uma volta completa corresponde a 360 graus. Uma volta completa corresponde a 360 graus, certo? Quando uma pessoa gira, certo? Essa pessoa dá uma volta completa, ela também percorreu aí 360 graus. Não sei se vocês já viram aí nos esportes radicais, principalmente em relação ao skate e ao surf também eu já vi, sendo que no surf a angulação ela é menor, tá? Mas a gente tem aí várias manobras que falam de uma angulação. Então, um atleta de skate fez um flip 720 graus. Então, pode notar que ele deu aí 2 voltas no ar, cada volta corresponde a 360 graus, para depois aterrissar. Já vi aí atletas fazendo manobra com 900 graus. Então, você pode calcular aí a quantidade de voltas que ele deu para fazer essa manobra. Então, a gente tem aqui que em uma circunferência, se eu dou uma volta completa, corresponde a 360 graus. Mesma ideia, certo? Mesma ideia lá quando a gente tem um relógio, tá? Um relógio, quando ele passa 1 hora, o ponteiro dos minutos, ele percorre 360 graus, ele dá uma volta completa, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui com essa circunferência? Eu vou dobrar essa circunferência na metade, certo? E vou retirar, tá, a metade dessa circunferência. Então, pega aqui, Billy, por favor. Vou dobrar aqui, certo? Dobrando bem bonitinho. Vou retirar essa partezinha daqui, ó, tá? Sem tesoura, para depois você dizer assim, ai, professor, não tem tesoura na minha casa. Então, você vai tirar aqui, ó, com a unha, certo? No modo tradicional de antigamente. Então, eu tenho aqui, ó, essa circunferência, dobrei ela no meio, tá? E vou retirar agora esse pedacinho aqui, certo? Espero que dê certo, viu? Que estamos ao vivo, sem cortes. E separei aqui, ó, em 2 pedacinhos. Billy pegou aí bem bonitinho, certo? Então, quando eu separo aí essa circunferência em 2 pedaços iguais, o que é que a gente tem? A gente tem que cada figura dessa, certo? A gente tem uma angulação aí de 180 graus. Então, como eu cortei aí ao meio, eu tenho 360 graus dividido em 2 partes iguais. Então, eu tenho aí um ângulo de 180 graus, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer novamente o mesmo passo. Vou pegar uma semicircunferência dessa e vou dividir ela ao meio. Então, eu vou separar essa daqui, vou pegar essa daqui, ó, e vou dividir ela ao meio, certo? Então, quando eu divido ela aqui ao meio, vou retirar esse pedacinho aqui também, certo? Espero que dê certo também de novo. Momento de tensão. Aí, consegui, certo? Então, se a gente tem uma volta completa que corresponde a 360 graus, eu divido essa circunferência na metade. Então, eu tenho aí 180 graus. E se eu divido esse 180 aí na metade, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho daqui, tá pegando aí, Billy? Esse pedacinho aqui, ó, corresponde a um ângulo de 90 graus. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqueles polígonos que eu coloquei lá no início da aula, tinha lá um slide, polígonos com vários polígonos embaixo. Vou medir os ângulos desses polígonos. Mas, claro, eu não vou dizer a medida exata, certo? Eu só vou dizer, eu só consigo afirmar, em comparação com esse papelzinho que eu estou aqui, certo?
se o ângulo ele tem aí 90 graus, ou se ele tem um ângulo menor do que 90 graus, ou se ele tem um ângulo maior que 90 graus, certo? Então, para a gente falar desses ângulos, eu preciso ter uma comparação. E eu trouxe aqui alguns polígonos para a gente analisar, certo? O primeiro polígono que eu coloquei aqui foi o, deixa eu passar aqui, foi o triângulo, certo? Então vamos lá, a gente vai ver aí quais são os ângulos que são maiores, menores, certo? Ou iguais a 90 graus. Então eu tenho aqui um triângulozinho, amarelinho, bem bonitinho, certo? E aí a gente vai comparar os ângulos desse triângulo aqui, deixa eu colocar ele em pezinho aqui, ó, os ângulos desse triângulo com esse ângulo aqui que eu tenho de 90 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Vou sobrepor um ângulo ao outro. Então, nota aqui, ó, que quando eu coloco um sobre o outro, certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que esse ângulo aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, que é melhor. Tá vendo esse pedacinho aqui que está aqui? É o final do ângulo desse triângulo. Então, aqui é o início que eu deixei bem alinhado, ó, certo? Bem alinhadozinho. E aqui é o final. Então, pode notar que se o lado desse triângulo ele chegasse até aqui, a gente teria um ângulo igual a 90 graus. Se ele passasse, a gente teria um ângulo, o quê? Maior que 90 graus. Como ele está só até aqui, eu tenho que esse ângulo do triângulo, ele é um ângulo que menor que 90 graus. E você pode olhar que para todos os ângulos referente ao triângulo, todos os ângulos eles são menores do que 90 graus, certo? E esses ângulos recebem um nomezinho, tá? Mas é tema para as próximas aulas. Só para a gente comparar aqui para ver se ele é maior, menor ou igual a 90 graus, certo? Depois eu trouxe aqui outro polígonozinho. Qual foi aqui? O quadrado, certo? Note que o quadrado ele é um quadrilátero, tá? Que eu falei para vocês aqui agorinha, tá? Eu tenho o quadrilátero lá em cima e tenho vários outros nomes para esses quadriláteros. E um deles é o quadrado. O quadrado ele é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. Todos os lados eles têm a mesma dimensão, certo? Todos os lados têm a mesma medida. Se o lado de um quadrado tem 10 centímetros, todos os outros vão ter 10 centímetros. Então, se eu comparo aqui com esse papelzinho aqui, que corresponde ao ângulo de 90 graus, observe que acontece o seguinte, ó, esse papel, ele fica exatamente em cima, ó, do quadrado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu posso concluir que, nesse quadrado, todos os ângulos, eles correspondem a quantos graus? 90 graus, que é outra característica, certo, do quadrado. O quadrado, além dele ter todos os lados com a mesma medida, né, todos os lados congruentes, tá, que significa a mesma medida, ele tem todos os ângulos congruentes também, certo? Que são ângulos que também possuem a mesma medida, certo? E aí a gente pode falar sobre os polígonos regulares. Anota aí essa palavra aí, regular, certo? Então, o que significa um polígono regular? Polígono regular são todos os polígonos que apresentam todos os lados e todos os ângulos congruentes, tá? Que possuem a mesma medida. Então, no triângulo que eu trouxe aqui para você, é um triângulo regular. Esse quadrilátero aqui é um quadrilátero regular, certo? A próxima figura que eu preparei aqui para vocês foi um pentágono, tá? Esse pentágono que está aqui nessa imagem é um pentágono também regular, certo? Coloca aqui, Bilidinho, para a galera ver aí, por favor. Então, eu tenho aqui um pentágono, né? Um polígono que tem 5 lados, que também ele é regular. Então, se eu coloco aqui o nosso ângulozinho de 90 graus, tá? Olha o que acontece. Eu alinhei aqui, eu vou deixar bem bonitinho aqui, ó. Tá vendo que tá sobrando para os dois lados? Aí eu vou alinhar com um dos lados. Pronto, tá alinhadinho aqui, bonitinho, certo? Pode notar que o ângulo do pentágono ele passou.
Então, eu posso dizer que o ângulo desse pentágono aqui, certo? Ele é um ângulo maior do que 90 graus, certo? Então, se eu fizer a comparação com todos os ângulos, vai dar o mesmo valor, porque lembra, né? Esse polígono é um polígono regular, certo? As medidas dos ângulos também são todas de mesma medida, tá? Todas congruentes, certo? A gente não gosta de falar a palavra igual, porque igual é diferente de congruente, certo? Congruente significa a mesma medida. Igual é igual mesmo. Então, eu posso ter aí duas pessoas, por exemplo, com a mesma medida, certo? Duas pessoas medindo aí 1,70 m, então a altura delas são congruentes, mas elas não são iguais, porque uma pessoa é diferente da outra. Só se fosse aí gêmeos idênticos, certo? Então, a ideia de igual é de igualdade mesmo. Se você faz um traço, faz um segmento, traça uma linha poligonal de 20 centímetros e você traça outra linha poligonal de outra cor com 20 centímetros, você tem aí duas linhas poligonais congruentes, mas elas não são iguais, porque está uma de uma cor e a outra de outra cor, certo? Então, essa é a diferença aí entre a palavra congruente e a palavra igual. Quando a gente fala congruente, significa aí a mesma medida, certo? E eu trouxe aqui também um retângulo, que é um outro tipo de quadrilátero, certo? Outro tipozinho de quadrilátero. Pode ver aí que é um polígono que tem 4 lados, certo? Mas as medidas dos seus lados, elas não são de mesma medida, né? Certo? Todos os lados não têm a mesma medida. Pode notar aqui, ó, que eu tenho que esse lado aqui, ele é congruente a esse, ele tem a mesma medida, os lados opostos. E esse ladinho aqui tem a mesma medida do lado de baixo, que eles são opostos. Essa é uma das características aí do retângulo, tá? E se a gente for comparar aqui com o seu, com o ângulo de 90 graus que a gente fez, ó, pode notar que cada ângulo aí do retângulo também corresponde a 90 graus. Então, todos os ângulos aqui, ó, corresponde a 90 graus, certo? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe esse aquário aqui, ó. Que esse aquário aqui, eu acho que, Billy, que é melhor deixar aí na tela, na câmera grandona, viu sim? Porque o aquário é grande, certo? Então, esse aquário aqui, ele tem a forma de um poliedro, certo? Esse poliedro aqui, ele tem, é chamado de um prisma, porque ele tem as bases aí iguais, certo? Então, se eu deito aqui ele, ó, espero que não quebre, viu, Billy? Então, ó, essa base aqui é igual a essa, certo? Pode notar que as faces laterais também são todas quadrangulares, tá? Para a gente afirmar aqui que esses quadrados que esses quadriláteros sejam quadrados, a gente precisa tirar as medidas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando aí especialmente sobre os ângulos, tá? Dos polígonos. Os polígonos são fáceis para os nossos sólidos geométricos, né? Para os nossos poliedros. E no caso aqui de hoje eu trouxe aqui um prisma, certo? Então, espero que tenham entendido aí essa parte aí dos ângulos, espero que tenham gostado dessa aula. Vou passar a palavrinha para a professora Nádia para ela se despedir aqui de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchauzinho, pessoal. Na próxima aula a gente continua esse assunto, tá? Ângulos, polígonos, tá certo? Vamos lá. Tchau, Pedro. Tchau, tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula. Fui!